Sejam bem-vindos ao mais novo podcast lucrativo, que de lucrativo não tem nada, mas a gente vai, com a nossa experiência, com a nossa inteligência, nosso conhecimento, ajudar vocês a lucrarem mais. E meu nome é Azaf Caio, eu sou médico investidor, estou aqui com meu amigo que vai se apresentar. Eu sou Vando Ladeira, sou bacharel em administração, sou pós-graduando em Direito Empresarial e Marketing. Também sou professor de gestão e gestor da empresa SL Cerimonial. Show de bola. Vando, vamos começar para nos conhecendo. A gente, pra quem não sabe, o Vando ele é meu cunhado, ele é esposo da minha irmã. E junto a gente decidiu, como ele mexe com negócios, né, gestão empresarial, e eu como médico, né, sou autônomo e também ensino investimentos para médico especificamente no meu Instagram, a gente decidiu se juntar, se unir e trazer o que a gente tem de conhecimento para unificar tanto o mundo dos negócios, empreendedorismo, com o mundo das finanças e investimentos, que não é um mundo separado, que na verdade é junto. E a gente decidiu fazer esse podcast e liberar muito conteúdo gratuito para vocês. Nesse primeiro episódio piloto, a gente vai, como vocês viram, a gente vai se apresentar, mostrar de onde a gente veio, né? E para começar essa pergunta, Vando, conta pra gente aí, pra galera que tá assistindo no YouTube e nos ouvindo, ou nos ouvindo, como foi que surgiu o teu desejo, a tua escolha pela profissão da administração? Conta aí. Beleza. Azaf, primeiro eu queria só usar o termo técnico nessa questão de juntar os conhecimentos, as experiências, as habilidades. Isso é chamado de mastermind, que é a mente mestra, porque ninguém tem o conhecimento do todo. Todo mundo tem uma característica, uma habilidade, um conhecimento e que outros não têm. E quando essas pessoas de habilidades e experiências diferentes se juntam, transformam-se ali numa mente mestra. A gente vai ter mais insights, a gente vai ter mais percepção de mercado, coisas que a gente ainda não tinha percebido, a gente vai começar a perceber. Com certeza. Mas eu queria começar pelo aquele que tem mais dinheiro, né, Vitor? Quero começar que o Azaf se apresente aí pra... Pensei que era o editor que tem mais dinheiro, velho. Nós vamos começar aí com o cara que tem mais dinheiro se apresentando primeiro, para dar mais moral e autoridade pro podcast. Que é isso, cara. Gente, eu comecei a falar, eu sou médico, investidor, eu formei na Universidade Federal do Maranhão, mas não foi tão simples como é falar. Eu formei na Universidade Federal. Para vocês terem uma ideia, eu terminei o terceiro ano do ensino médio com 16 anos. Eu era um pouco adiantado, porque a professora, a escola, me pulou na época que a gente morava em Porto Velho, Rondônia, lá no norte, bem longe daqui, né? Pra quem não sabe, a gente tá gravando esse podcast em Imperatriz do Maranhão, interior do Nordeste, onde ninguém imagina que vai sair alguma coisa que preste. Pois é. Mas nós estamos aqui provando pra vocês que tem coisa boa aqui no Maranhão, tá? Então, voltando, a gente, né, morava lá em Rondônia, né, em Porto Velho, e aí eu me perdi. O que a gente tava falando? O que eu tava me falando? É tua apresentação, velho. Você, na verdade, por que você escolheu essa profissão? Que é tão cobiçada por muitos, né? Inclusive o nosso editor que tá aqui. Tá tentando. Tem muita vontade. Então, mas gente, vai chegar lá. Tentando aqui voltar pra onde eu tava. Depois eu lembro onde eu parei. Eu ia falar alguma coisa interessante. Mas enfim, desde quando a gente morava fora, esse desejo pela medicina, né, por ser médico, na verdade eu nunca quis ser médico. Aquele clichê de criança, de brincar de ser médico, de falar com uma pessoa, falar pros pais, meu sonho é ser médico e tal. Eu nunca tive esse sonho. E na verdade foi só uma questão de aptidão às disciplinas, às matérias, que eu fui descobrindo durante o ensino médio, né? E, lembrei que eu ia falar, quando a gente morava em Porto Velho, que eu terminei o terceiro ano do ensino médio, com 16 anos, mais novo do que a média é 17, 18 anos, foi porque a escola que eu estudava lá me pulou, achava muito adiantado nos conhecimentos daquele período, né? Do nível daquela galera que tava ali. Do jardim, né? Que a gente chamava, jardim 1, 2, 3. Era então, um gênio, pessoal, nada. Gênio. Então, assim, eu pulei do jardim 1 pra alfabetização, e aí eu engoli, digamos assim, adiantei um ano da minha vida, então eu terminei o ensino médio com 16 anos, muito novo, né? Mas, né, ganho com a sua experiência e conhecimento. Eu tentei estudar, eu demorei efetivamente 6 anos para
de fato, entrar na faculdade de medicina. Então, eu entrei com 22 anos, né? Com 16 eu terminei o ensino médio. E com 22 eu entrei de fato em medicina. Por quê? Porque vocês sabem, a concorrência é muito alta, as provas são muito difíceis no sentido de que é muita concorrência, a pontuação é sempre muito alta, sempre foi. E no meio desse percurso, antes de entrar na faculdade, eu tentei a sorte, entre aspas, na Argentina, né? E falei, pai, já tem 3 anos que eu tô tendo. 3 anos não, tinha 2 anos, eu tava com 18 anos, ia completar 18 anos. Falei, pai, tô demorando demais pra entrar no curso de medicina. Vou pra Argentina e tentar o curso lá e depois eu tento o Revalida. O que aconteceu que eu fiquei 1 ano e alguns meses lá na Argentina. A faculdade que eu tava era muito boa, inclusive, e tal, aprendi bastante, mas eu tive um assalto lá, entraram com a mão armada no nosso apartamento, no prédio que a gente morava, abordaram a gente na porta do edifício, a gente tinha saído para comer um sanduíche no Burger King com os amigos, né? Isso era 7h30 da noite, 8 horas. E aí, quando a gente foi voltar, na hora de entrar na porta do edifício, eles já abordaram a gente com a arma na cabeça, subiram com a gente pelas escadas, né? Foi triste, foi uma cena assim de filme. E a gente com medo, porque não eram drogados. Não era 16, 18 anos com arma, não. Era coroa, cara. Era 50 anos, cabelo grisalho, gordo, entendeu? Gente, parecia que sabia o que tava fazendo, né? Eram profissionais da ladruagem, digamos assim. Então, aí, levaram tudo que a gente tinha, enfim. Dinheiro, tinha acabado de sacar dinheiro para pagar o aluguel. Eles levaram as minhas malas, meus documentos, meus cartões, enfim, tudo, cara. É incrível. Videogame. Eu tinha acabado de comprar um Play 3, cara. As pessoas veem um resultado e não imaginam o tanto de coisas que tá por trás de tudo isso aí, né? Com certeza. Sempre atrás de uma conquista, atrás de um sucesso, tem um monte de fracasso aí. E a diferença das pessoas que ficaram só no fracasso é porque as pessoas que conquistaram não desistiram. Foram até o fim, até conseguirem aquilo que elas queriam. Então, nesse episódio desse assalto, quando terminaram o assalto, dá bem, graças a Deus que não mexeu com ninguém, tinha as meninas jovens, adolescentes bonitas, que eles poderiam, né, fazer alguma coisa, mas graças a Deus não fizeram nada com ninguém, só pegaram os nossos bens mesmo. E graças a Deus que ninguém se machucou, mas ainda a gente ficou amarrado, cara. A gente ficou preso no apartamento, eles amarraram a gente para que a gente não fosse atrás deles ou corresse mais rápido atrás da polícia para tentar recuperar as coisas, mas foi um episódio meio que traumatizante, né? Mas passou e como a gente tem que aprender a não tomar decisões por emoções, né? Ou com pressa, baseado naquilo que a gente vivenciou, eu esperei mais, fiquei mais de 3 meses depois do assalto, mudei de apartamento, tentei voltar, mas tudo que a gente faz tem um propósito, tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito. Exato. E eu descobri qual era esse propósito e eu entendi que ele tinha se cumprido naquele lugar. Baixou aquele insight assim, né? Claro que aconteceu várias coisas, mas teve um dia que eu acordei e pensei, cara, se eu estudar dessa forma que eu tô estudando aqui na Argentina, eu consigo lá em Imperatriz, lá no Brasil, eu consigo passar pra medicina. Porque você tem que aprender a estudar. Você tem que saber estudar, você tem que aprender a fazer prova. Você pode ter o melhor conhecimento, o conhecimento de todos na sua cabeça. Você pode ser um gênio. Se você não aprender a fazer certo tipo de prova, você não passa. Então eu tive esse virar de chave, né? A chave virou na minha cabeça lá. Eu falei, cara, eu vou voltar pro Brasil e se eu estudar dessa forma aqui, eu vou passar. Nem que demore uns 3 anos, eu ainda falei assim. E foi só 6 meses. Quando eu voltei, 6 meses eu voltei pro cursinho. Imagina você já com 1 ano cursando, voltar do zero, começar de novo. Fora múltiplas tentativas que a gente fez, que a gente tentou. Mas em 6 meses, após voltar, eu consegui passar. Né? Primeiramente passei no ITEPAC, depois eu tive que parar de novo porque não tinha fiéis, não conseguia pagar, não tinha dinheiro, até que eu consegui entrar na Universidade Federal através do Enem e foi uma bênção e aí de fato foi com 22 anos, aí o curso mais 6 anos de preparatório, de muito estudo e formei, faltando uma semana para terminar a faculdade. O que acontece? Abril um pouquinho antes de abril de 2020, estoura a pandemia no mundo todo. E aí, aquilo que era pra ser motivo de festa, vai comemorar. Aí virou tudo online, fechou tudo, não teve comemoração, Não teve formatura. não teve formatura. A minha colação de grau, cara, só tava eu e minha esposa e uma câmera. Não tinha meu pai, não tinha minha mãe, todo mundo em casa, com medo. E assim, foi um momento difícil, mas foi um momento também de conquista. A gente não pode deixar que isso coloque a gente pra baixo. Depois disso, a gente enfrentou
muitos problemas aí com o Covid, né? Com o vírus. Muitas pessoas morrendo. Vi muitos colegas médicos, cara. Muitos colegas médicos sem plano de saúde, tendo que pagar, ir pra UTI, às vezes ir pro SUS, né? A gente sabe como é a situação do SUS, não tem como negar. E aí você imagina, aí foi que eu gerei um insight, aquele pensamento, cara, poderia ser eu. Eu acabei de formar, agora que eu vou começar a ver dinheiro, ganhar dinheiro. Nem tenho dinheiro, não tenho plano de saúde, meu pai não tem plano de saúde. Se eu adoecer, eu vou voltar à vida que eu tinha antes, vivendo na pindaíba, né? Pagando as contas ali, pedindo dinheiro pro meu pai, pra minha mãe, pra minhas tias, pros meus tios, sempre dependendo de alguém. E aí eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa além da medicina que me faça ter uma liberdade financeira, que se eu Top. adoecer, se eu sofrer um acidente, se acontecer alguma coisa, esse dinheiro vai continuar caindo na minha conta e eu vou conseguir viver minha vida Não bem. vai ser igual aqueles memes que tem por aí, né? Eu fiz uma conta e descobri que eu consigo, com o dinheiro que eu tenho, Desculpa. ficar sem trabalhar até o dia de morrer. Mas só que eu tenho que morrer amanhã. Aí, Não é assim, né, aí Azaf? não dá, né? Aí eu tive esse insight. O que eu vou ter que fazer pra viver de rendimento? Era essa palavra, né? Não tinha esse entendimento, mas hoje eu tenho. E aí eu percebi que é possível viver disso, do dinheiro, do teu dinheiro, te gerar mais dinheiro. Ao invés de você trabalhar, você colocar o dinheiro para dar plantão no seu lugar. Aí eu tive esse insight e aí eu entendi, cara, eu preciso fazer isso. E depois que eu estudei, investi mais de 10 mil reais em conhecimento, comecei a perceber que muitos colegas também faziam isso. Não tinham noção do que estava fazendo, passava a vida toda estudando, como eu passei. E, claro, a gente passa muita dificuldade. Na faculdade precisa comprar um estetoscópio melhor, não tem condição. Quer ir pro estagiar, sei lá, em São Paulo, mas não tem dinheiro para comprar a passagem. E a gente sempre viveu num aperto. Aí quando forma e começa a ganhar dinheiro, Quer se recompensar, aí né? pensa, não, cara, eu preciso Eu mereço. recompensar. Primeira coisa, engorda 10 quilos, né? Aí o cara já pensa logo assim, eu mereço. Passei muita Eu dificuldade. mereço, mas merece. Exato. Só que o cara tem que ser inteligente, tem que ser sábio. E é por isso que eu comecei rapaz, eu preciso ensinar também meus colegas, meus amigos médicos a investirem, a aprender a colocar o dinheiro para dar plantão, para no dia que ele não puder trabalhar ou no dia que ele quiser viajar, passar um mês, rapaz, eu vou passar um ano viajando. Com os investimentos, isso é possível. Mas eu já falei demais. Vando, fala aí como que começou essa tua história aí na administração. Beleza. Eu quero fazer um contexto aqui, viu, Azaf? Eu quero contar. Eu vou tentar ser muito breve, mas eu não quero deixar passar nenhum detalhe que eu considero importante. Vamos lá. Primeiro eu quero começar desde quando eu nem entendia que eu estava no mundo. Aqui só são histórias que minha mãe me contou e eu vou só repetir para vocês aqui. Quando eu tinha 8 meses de idade, a minha mãe já tinha a minha irmã, que tinha 3 anos e 8 meses em média, porque minha irmã é mais velha do que eu, 3 anos, certo? E nessa época minha mãe tinha por volta de 16 anos e o meu pai rompeu o relacionamento com ela, foi embora e ela estava ali vulnerável, porque uma criança de 16 anos. Uma pessoa, imagina uma pessoa com 16 anos, com 2 filhos, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, tinha condições nenhuma de continuar criando. Aí ela teve uma ideia maravilhosa que realmente era a melhor opção que ela tinha no momento, que foi me entregar para o meu avô me criar, continuar me criando, na verdade. Como eu tinha alguns problemas de saúde, o meu avô continuou me criando a partir dos 8 meses de idade, mas o meu avô também não tinha tantas condições, nós somos de família simples. E ali o meu avô criou os 8 filhos dele, mais uma porrada de neto. Nós tínhamos por volta de 16 pessoas na mesma casa. Aí já viu, né? A dificuldade é certa. O que acontece? Eu comecei a estudar, diferente dos outros. Eu estudei em escola pública a minha vida toda, mas da escola pública talvez eu era o que tinha menos condição. Então, muitas vezes eu já fui para a escola com muitas dificuldades, mas graças a Deus, velho, ele me deu um dom, né? Que é a inteligência, porque isso não é escolhido para quem tem dinheiro, para quem não tem dinheiro. Então Deus me deu esse dom e eu consegui, apesar de todas as dificuldades, me destacar na escola. Tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E ter um professor que, sei lá, pode ser que ele, passando por alguns vídeos aí na internet, possa encontrar esse áudio, esse vídeo aqui. É o professor Fagner, ele me deu aula no ensino médio, lá no antigo Edson Lobão, aqui em Imperatriz.
E ele chegou pra mim e falou assim, Vando, eu quero investir em você. Aí eu falei, por que, professor? Eu percebi que você é um cara muito inteligente. Na turma dele eu era que tirava as notas mais altas em física. Aí ele falou assim, você precisa ser engenheiro, velho. Você é muito bom com números. Só que a engenharia não me chamava atenção. Por quê? Porque eu não sei se por causa da dificuldade que eu passei, eu tive que me virar muito cedo. Então quando eu tinha ali por volta dos 11 anos, velho, as pessoas, a minha galera brincava de pipa. Aí todo mundo ele tinha, sempre tem algumas possibilidades. Para alguns, a possibilidade de conseguir uma pipa era correndo atrás, porque tinha aqueles os Sim, corta, né? sim. As pessoas, os caras brincavam, um ia cortando Eu a brincava pipa do também, outro, cara. pois é. Aí os caras, eles viam qual a possibilidade de eles terem a pipa deles, correndo atrás e pegando. Outros viam a possibilidade de comprar, porque eles poderiam ir no comércio e comprar a pipa deles. Sabe qual foi a possibilidade que eu vi? Talvez por causa da dificuldade. Eu olhei o seguinte, cara, se tem uma pipa é porque alguém faz. E se tem no comércio é porque alguém vende. E se tem no comércio e alguém vende e tem pessoas que compram, então eu posso também fazer para vender, tanto para essas pessoas que querem quanto para o comércio. Aí o que eu fiz? Eu ia para dentro do mato, pegar tala. Isso daqui já faz parte que eu quero entrar na questão da administração. Sim, sim. E eu comecei eu ia buscar tala lá no meio do mato para fazer pipa. Pra Aí eu vender. pegava para vender, eu pegava um dinheirinho, ia comprar lá as folhas, a cola, a linha. Passava a madrugada fazendo, porque eu tinha que estudar. Eu tinha alguns afazeres durante o dia. E quando era noite eu começava a fazer. Por volta de 8 horas da noite, eu começava a fazer pipa. Às vezes eu chegava a 2, 3 horas da manhã fazendo pipa. No outro dia, 7 horas da manhã, o que eu fazia? Eu pegava as pipas que eu fiz, separava algumas para vender. E eu não tinha essa noção de varejo e atacado. Hoje eu tenho, é claro, porque Sim. como administrador é um conhecimento básico. Então eu não tinha nessa época esse conhecimento de varejo e atacado. Mas mesmo na intuição, o que eu fiz? Olha, eu vou separar essas daqui para eu vender mais caro para meus amigos. E eu vou pegar essas outras aqui e vou vender no comércio, porque eles vão me comprar de várias. Aí eu ia lá e fazia. Então, esse instinto empreendedor, talvez pela dificuldade, ou talvez por questão de dom também, sei lá, e isso é uma questão de se refletir depois. Mas o que nós temos que trazer aqui é quando meu professor falou assim, Wanda, eu quero que você seja engenheiro. Eu não me via como engenheiro, velho. Porque eu não sabia, eu não tinha noção da questão de administração. Eu só tinha noção de negócio, eu queria algo que tivesse envolvimento com o negócio. Aí o que que aconteceu? E assim, naquela época, até hoje, inclusive, mas bem menos. Tipo assim, o cara era bom de matemática, fala, não, vai ser engenheiro. Engenheiro. Porque assim, naquela época tinha que engenheiro era engenheiro, ganha dinheiro e tal. Hoje engenheiro é forma pra andar de Uber, né? Olha a Pois é. polêmica aí. O podcast já começou bem polemizado. Eita, vai lá. Vamos lá, então o cara falou, e minha mãe, velho, ela tinha vontade que eu fosse juiz de direito. Minha mãe tinha vontade que eu fizesse direito. Talvez por isso que, talvez por uma dívida com minha mãe, eu tô fazendo pós-graduação em direito empresarial, pra ver se ela fica um pouco feliz aí. Eu pegando um pouco de direito. Tem tudo a Beleza. ver também, né? Dentro da área que. Então, o que que acontece? Eu falava pra galera que eu não queria fazer direito, eu não queria ser engenheiro. E, tipo, na verdade eu não sabia o que eu queria, de forma clara, mas de forma sem tanta clareza, eu sabia que eu queria negócios. Então, o que que acontece? Eu saí do ensino médio, eu não entrei direto na faculdade, porque aí eu vou contar um segredo aqui e talvez minha mãe vai ficar braba comigo. Porque eu fiz a prova do Enem, tirei uma nota que eu poderia ter cursado direito e eu não fiz a minha inscrição no SISU. Eu não fiz a minha É inscrição o no SISU, então... retardado do Sisu aí. Retardado. Então o que que acontece? Eu perdi naquele tempo e passei 2 anos sem fazer Enem. Aí a gente relaxa. Eu acho que Relaxa. todo mundo entende, mas eu comecei a trabalhar com 16 anos. É isso que eu ia perguntar. comecei- Nesse período tu já começou a Exato, trabalhar. comecei a né? trabalhar com 16 anos e eu comecei a trabalhar em uma ótica, certo? Aprendi a fazer, montar óculos no laboratório ali. Aprendi vendo os caras fazendo. Os caras estavam montando, eu olhando, eu via eles fazendo
Porque eu sempre fui muito observador e eu tinha capacidade de aprender baseado na observação, não necessariamente alguém me ensinando. Então eu aprendi a montar, trabalhei nessa ótica que eu aprendi por volta de 3 anos. E depois eu fui para um maior laboratório do Maranhão, trabalhei nesse laboratório, já ganhava na época mais de 2 salários. Então assim, para um jovem de 19 anos, Sim. 2 salários para quem tinha dificuldade, como eu contei para vocês aqui, então já era uma vantagem, já era uma vitória, certo? Mas esse vírus, não é o coronavírus não, tá? Esse vírus do empreendedorismo, ele sempre esteve dentro de mim. Então eu fiquei observando, sabe? Ficava observando na ótica que eu trabalhava, o cara trabalhando, o cara vendendo. Eu aprendi a vender porque a primeira coisa que o empreendedor precisa é aprender a vender. Então eu aprendi a vender, eu vendia, eu cobrava, eu fazia tudo no processo ali da ótica. Eu tive muito contato com fornecedores. E o que acontece? Esse contato com fornecedores eu aproveitava ao máximo para entender como funcionava, onde é que eles conseguiam, como é que eu poderia fazer para conseguir. E quando meu pai foi embora, ele deixou uma casa. Aí o que acontece? Com 21 anos eu trabalhando nesse laboratório, eu tive uma ideia, cara, eu vou vender a casa. E a casa não era só minha, era da minha irmã. Então eu tinha que ter habilidade de negociação. Porque eu tinha que chegar na minha irmã e falar o seguinte, Convencer. ó, eu preciso vender essa casa aqui pra gente poder, pra eu poder abrir um negócio. Porque eu tive a ideia, vou abrir um negócio pra mim. Porque eu sempre tive esse desejo. Aí eu tive que convencer a minha irmã, convencer a minha mãe. E depois fui e vendi. E abri um negócio em 2014. Aí o que acontece? Com 1 ano e 5 meses... Foi no ano que eu entrei na faculdade também. Pois é, com 1 ano e 5 meses, eu sem experiência em negócio, porque uma coisa é você vender pipa, outra coisa é você ter funcionário CLT, outra Pagar coisa aluguel, é você entender ter fornecedor, tem que pagar fornecedor, pagar aluguel, entender de fluxo de caixa, funcionário. saber estabelecer um preço de venda que não te dê Com prejuízo. certeza. Então tudo isso aí faltou conhecimento, faltou experiência, faltou paciência também, porque os jovens hoje estão impacientes, mas nós temos muitas facilidades hoje. 2014 já estava começando esse tempo de facilidade, mas não era tanto. Então o que foi que aconteceu? 1 ano e 5 meses depois eu quebrei. E quando eu quebrei, diferente do que muitos pensam, que muitos fazem, é o seguinte: eles já se desesperam, já fica sem saber o que fazer. E eu tava, inclusive, na época, eu tinha noivado já com a Samara. Eu falei pra ela o seguinte: olha, Lascou. agora. Lascou. Agora, Abriu o negócio. o que eu preciso fazer? Balançar, sacudir a poeira, levantar a cabeça, a vida continua. Eu sempre tive uma mentalidade forte, inclusive, é uma das coisas que eu mais falo, é resiliência, mentalidade e perseverança. Eu sempre tive uma mentalidade forte. Então eu falei o seguinte: a gente quebrou. Agora é o seguinte, levanta a cabeça e vamos continuar. Nessa hora, eu não culpei a Dilma Rousseff por causa da crise, porque Foi hoje em plena Exato. impeachment, né? Tá, 2015, 2016. a gente estava na crise, uma crise de 2014, entendeu? Outra polêmica aqui, obras superfaturadas, o governo extrapolou nos gastos, a crise econômica, mas quando a gente tem uma mentalidade forte, isso não importa, porque isso são coisas externas. A gente precisa se preocupar com aquilo que a gente controla. Aí o que eu fiquei? Eu fiquei refletindo, onde foi que eu errei? O que eu posso melhorar? Por que não deu certo? Eu comecei a fazer perguntas, e essas perguntas elas são muito importantes. E nessa reflexão, eu cheguei na conclusão: eu errei porque eu não tinha conhecimento. Onde é que eu posso aprender sobre negócio? E é óbvio, aqui eu não estou querendo dizer que é só na faculdade que a pessoa pode aprender sobre negócio. Hoje, se você, por exemplo, assinar o meusucesso.com, talvez você saia melhor formado do que na faculdade. Mesmo não tendo um diploma... é do Flávio Augusto. Eu já ia falar que é a minha maior inspiração quando se né? trata, a minha referência quando se trata de negócio, de empreendedorismo. Aí o que acontece? Hoje eu tenho esse entendimento. Se você fizer uma assinatura do meusucesso.com por 3 anos, sendo assíduo, você tem uma formação muito melhor do que em diversas faculdades que tem aí. Com certeza. A única diferença é que você não vai ter um diploma reconhecido pelo MEC. Mas MEC. em que negócios... também o MEC não é lá essas coisas hoje em dia também. Exato, né? mas em negócios isso tanto faz. Tanto porque faz. no negócio o que realmente vale é o equity... É o tanto É que a sua prática, empresa, né? O cara tem que saber a empresa teoria, cresce. mas sem a prática, né? Que é justamente o do geração de valor, né? Do Flávio Augusto, que Exato. geralmente Ele não tem o Vando formação costuma nenhuma falar no muito negócio. pra mim que
você aprender na faculdade, você vai aprender com professores. Você não vai aprender com homens de negócios, homens que conquistaram, homens que tiveram o insight e pegaram aquela teoria que eles aprenderam, seja na faculdade, seja nos livros, seja nos cursos online, e botaram na prática e conseguiram fazer valer. Né? Diferente de você aprender a teoria da administração, a teoria do negócio lá, Exato. com um professor que não tem negócio nenhum. Né? Exato. Então é muito diferente. Então o que acontece? Na época eu não tinha esse entendimento que eu poderia me inscrever no meu sucesso.com, e nem existia também na época. Mas eu falei o seguinte, cara, eu vou fazer um curso de administração. Então eu fui para a faculdade, fiz um curso de administração, e a partir disso eu comecei realmente a entender o porquê que eu não aceitava ser engenheiro e o porquê que eu não aceitava ser juiz de direito. Porque a gente vai se encontrando. Porque não queria ser Uber. Não, brincadeira. Porque a gente vai se encontrando, na vida, né? Na verdade, a gente passa ali pela fase da adolescência, que é uma fase de muita decisão, mas ali é difícil decidir. A gente vai se encontrando. E eu me encontrei no negócio, inclusive hoje, eu e a minha esposa, a gente tem uma empresa, que eu sou gestor, a SL Cerimonial. Hoje também sou professor de administração, mas não gosto desse termo administração. Eu prefiro falar que sou professor de gestão, né, Vitor? Fica mais chique, né? Fica professor de gestão. É o marketing. E também faço treinamento em empresas, faço hoje consultoria quando algum empresário está em apuros, está com dificuldade, ele sempre pede socorro. Eu não sou médico de pessoas, mas eu sou médico de empresas. Na verdade, eu não sou médico de pessoas físicas, eu sou médico de pessoas jurídicas. Então nós temos aqui 2 médicos, um especialista em pessoa física, outro especialista em pessoa jurídica. Então, foi com esse contexto que eu aprendi a gostar da administração, que eu me encontrei dentro da administração. E é por isso que eu escolhi essa profissão. E hoje eu sou apaixonado. Inclusive, eu procurei a minha camisa também, apaixonado por administrar e... Não achou? Não achei. Tá certo. Infelizmente. Mas depois em outras oportunidades, a gente aparece aí. Tranquilo. Então, gente, o próximo tópico que a gente colocou aqui para falar, né, pra galera que tá aprendendo sobre negócio, aprendendo sobre finanças e investimentos, foi assim, primeiro, apresentação, né, a gente já falou. E, Vando, já que você entrou dentro da gestão estratégica, da administração de negócios e consultoria, tu tem um Instagram, produz conteúdo, né, a gente sabe disso, mas talvez a galera que tá ouvindo e assistindo no YouTube não sabe. Conta pra gente o que você produz, o que você ensina lá no Instagram e, obviamente, é gratuito, né? Então, manda brasa aí. O que você produz lá no Instagram? Beleza. Primeiro eu vou falar como é que as pessoas me encontram no Diga Instagram. lá. Né? É @Vando. Aí talvez minha dicção não tá tão legal, mas eu vou soletrar esse Vando aqui, que sempre eu tenho que fazer. Como é que é mesmo teu nome? É que pode ser com W. Aí né? as pessoas podem dizer, Wanderson. Eu falo Vando e a pessoa, Wanderson. Tem pessoas que perguntam até se era Vanderlei. Como é que pode? Então, Vando. VANDO, underline, Ladeira. É um nome também assim, meio exótico também, Ladeira. Mas é isso mesmo, pessoal. Vando, underline, Ladeira. @Vando, underline, Ladeira. O que eu produzo lá de conteúdo? Eu falo sobre vendas, que pra mim, a primeira coisa que um empreendedor precisa aprender. Ele pensou em abrir um negócio. Todo mundo vende, né? Essa é a realidade. E Todo mundo tá vendendo. A gente está aqui diante de um empreendedor digital, porque nós temos hoje várias nomenclaturas para o empreendedor. Aí as pessoas vão criando nomenclatura para ficar didático, para as pessoas entenderem. A gente tem um empreendedor digital, tem que aprender a vender. Com certeza. Mesmo que tu não vá pro campo, Sim. presencialmente, olho no olho, mas tu tem que usar os gatilhos mentais. Com certeza. Que realmente vai... escassez, fazer a página de venda. Precisa ter uma comunicação boa. Com certeza. Precisa Todo ter uma mundo boa vende, essa é a realidade. Exato. Todo mundo vende alguma coisa. Ou vende a hora, ou vende o produto, vende o infoproduto, vende a sua personalidade. Todo mundo vende alguma coisa. Eu, quando... eu não falei, mas eu trabalho em UTI hoje, faço pós-graduação em medicina intensiva. Mas quando eu vou passar o boletim médico, vocês já conhecem como é que... conhecem, assim, já ouviram falar, né? O paciente está na UTI, a família vai lá visitar, a gente passa as informações do paciente, a atualização clínica do paciente. E nesse estado, até naquele momento difícil para a família, eu tenho que vender. Eu tenho que vender a autoridade, eu tenho que vender que eu sei o que eu estou fazendo. Eles têm que entender que eu sei o que eu estou fazendo, eles têm que entender que
o familiar deles está recebendo o melhor e que eu sou a melhor pessoa que Exato. poderia estar cuidando daquela pessoa. Então, tudo é vendas. Técnica de venda e negociação, elas caminham juntas. Isso aí parte muito de uma habilidade de negociação, Azaf. Apesar de tu não estar negociando nada, Sim, mas tem que mostrar como você fala, autoridade. Isso é uma venda. Então, com certeza. o primeiro conteúdo que você vai encontrar é vendas, porque eu entendo que o empreendedor ele precisa vender. Show. O empreendedor que não sabe vender, ele tem outras alternativas. Ele tem que ser sócio de alguém que sabe vender. Se ele não é sócio de alguém que sabe vender, ele tem que contratar alguém que sabe vender. Mas o problema de contratar alguém que sabe vender é porque vai ficar refém dessa pessoa. Sim, E uma empresa que não vende quebra. com certeza. Então eu falo sobre marketing. E não o marketing digital em si, né? Porque o marketing digital quem é fera mesmo aqui é o Azaf. Eu no tô marketing aprendendo ainda, digital. gente. Quem é Nós fera é temos a aqui- Isabela, nossa nós social temos- media. Nós temos o nosso editor também aqui, que é fera no marketing digital. Tem a equipe, o Dudu, Eduardo, a Isabela. a Isabela. Então, não o marketing digital, ele é apenas um... Um É braço. né? é a didática para falar na verdade, porque não existe o marketing digital, existe marketing no contexto digital. Sim, Porque nós estamos num contexto completamente digital. Tudo hoje é digital. A gente saiu do analógico pro digital. Certo? Assim Mas eu gosto do marketing numa visão mais de longo prazo, mais de construção de marca. Certo? Mais de brand. Falando assim, mais claro. Então é sobre isso que a gente fala lá. E sobre mentalidade também. Porque eu entendo que o empreendedor, se ele não tiver uma mentalidade forte, ele não consegue sobreviver às dificuldades. E sempre vai ter dificuldade, velho. Com certeza. Sempre vai ter obstáculos, sempre vai ter às problemas. vezes é nesse ponto, na crise, na dificuldade, que você vai ter a melhor oportunidade. Às vezes é que Exato. você não consegue fazer aquela virada da chave, né? Você fica olhando só para aquela situação, aquele problema, mas atrás muitas vezes daquele problema tem uma baita de uma oportunidade que pode mudar completamente a tua vida. E muitos aí que acabam desistindo, né? Perdendo o foco. Eu li um livro, cara. Inclusive eu tenho ele em PDF, ele é chamado de Oportunidade Disfarçada. Ele fala sobre isso. Momentos de crise são oportunidades. As crises, elas são oportunidades disfarçadas. Ou seja, quem entende, quem percebe que a oportunidade, ele vai se dar bem. Por exemplo, a gente está saindo de uma crise agora. Sim. De saúde pública, talvez não uma crise econômica, talvez. Estamos entrando ainda, né? Tem até um dado aí, né? Que o Brasil ia economizar nos próximos 10 anos, ele gastou num ano de pandemia. Pois é. Então, o que acontece? E tem aquela questão, né? Nada mais duradouro do que Uma política temporária do uma governo. política temporária. Então, vamos lá. Nós estamos saindo de uma crise agora de saúde pública. É uma crise. Com certeza. Nessa crise, Azaf, se você for pesquisar, você mesmo que estiver ouvindo a gente aí, pesquisa, coloca no Google quantas empresas quebraram de 2020 até agora. Foi mais de 600 mil empresas, isso é um absurdo. É muita coisa. Agora você pega e coloca em média 3 funcionários por empresa, vê em média quantas pessoas ficaram desempregadas. Então o que acontece? A gente precisa entender que muitas quebraram, certo? Mas vocês já pararam para se perguntar quantas empresas abriram? Tu falou para pesquisar, eu tô pesquisando aqui. Pois é. Tá aqui mesmo. Cerca de 600 mil empresas fecharam as portas durante a pandemia. E aí a notícia de cima, tá? Em meio à pandemia, o Brasil abriu 2,3 milhões de empresas a mais. Vocês estão entendendo o que isso significa? Que muitas pessoas quebraram, mas nesse mesmo período, outras 2 milhões de pessoas viram oportunidades, velho. Porque existe oportunidade, existe aquele clichê, isso é um clichê e às vezes eu não gosto de estar repetindo clichê. Mas a gente precisa repetir. Enquanto um tá chorando, outro tá vendendo lenço. Vocês lembram da história que eu falei? Que eu brincava de pipa e via os caras. Como é que eles fazem para ter pipa? Ou eles vão correr atrás de uma que foi cortada, ou eles vão no supermercado comprar. No comércio comprar uma. Ou tem uma oportunidade aqui. Ou a minoria pensou igual a você que, rapaz, eu vou fazer para ganhar dinheiro, né? Vender para essas pessoas. Pois é, aí eu ganhava minha grana com 11, 12 anos ali. E era a grana que dava para ir para a escola, comprar um lanche, entendeu? E é dessa forma que acontece as oportunidades. E no caso do Azaf Caio, como é que é lá o Instagram do Azaf? Bom, gente, vocês podem me encontrar no @oazafcaio, normal, ASAFECAIO, Azaf Caio, o Azaf Caio. O Azaf é porque é o investidor, não é um, viu? né? Tá certo. Então, lá a gente tem uma proposta bem clara, né? Inclusive a gente está fazendo uma mentoria, né, sobre marketing e tudo, para fazer uma proposta clara e específica.
para quem e por quê. Então, o conteúdo que a gente produz no Instagram a gente tá focando nos médicos, que é a minha classe, Exato. que é um público que precisa desse conhecimento. Assim como eu senti a dor em mim, eu percebi que outros têm essa dor, mas que às vezes não corre atrás, não tem aquela prioridade que deveria ter. Né? Então, eu ensino médicos a viverem de renda passiva. Que a renda passiva é você viver de rendimentos do seu dinheiro. Eu como médico, eu dou um plantão, tiro o meu dinheiro. Desse dinheiro eu tiro uma parte para aplicar, seja investimentos em ações, em empresas, negócios e fundos imobiliários. E desse dinheiro investido, ele fica pingando dinheiro na minha conta todos os meses sem me desfazer desse patrimônio. Pelo contrário, com o passar do tempo, o patrimônio vai crescendo e essa renda mensal que vai caindo na minha conta vai só aumentando. É o famoso efeito bola de neve. Exato. Na verdade, tu ensina para as pessoas o que realmente é riqueza. Porque aqui no Brasil a gente tem uma deturpação do conceito de riqueza, né, Pois velho? Status é muito diferente do E o riqueza, carro? né? O carro de luxo. Então, esse é o que eu ensino no Instagram, tá certo? Lá, @oazafcaio. Lá a gente produz conteúdos diários, a gente faz 3 a 4 posts por dia. Tanto em Reels, tanto estático, tanto nos stories. A gente tem uma programaçãozinha que toda terça-feira eu faço um carrossel nos stories contando algo que você não sabe sobre investimentos que você precisa saber. Tudo de graça, totalmente de graça. Fora isso, a gente fez uma turma desse curso, um curso online sobre investimentos, né? Falei que o cara era empreendedor digital, ó, já tá vendendo curso online aí pra Já. vocês. Como é o nome do curso? As vagas estão fechadas, né? Mas em breve iremos abrir. Eu não posso ser afiliado desse curso, não. É, Vou ficar não, rico, ainda eu ficar não. rico junto. O curso é o investidor inteligente, né? Por quê? Porque qualquer um pode ser investidor, mas investidor inteligente, você precisa ter alguma base de conhecimento, o médico precisa ter uma base de conhecimento. E a gente abriu a primeira turma em 2022, em janeiro de 2022, e foi um marco histórico. Não foi um produto totalmente escalável, meu Deus, ganhamos milhões. Não, foi o primeiro passo que a gente deu. E se a gente colocar um ROI aqui, que é um retorno sobre o capital que a gente investiu, eu diria... Olha deixa eu calcular olha aqui. um termo aí do mundo das finanças, viu, galera? ROI. Vocês vão aprender muito sobre isso, gente. É só Não acompanhar é a ruê, gente. não, tá, pessoal? É Se pro inscreve no capital. canal que a gente vai produzir, né, conteúdos pra vocês no YouTube. Se você tá assistindo pelos cortes dos rios também, segue a gente no Instagram, segue a gente lá no YouTube. Podcast lucrativo. Deixa eu calcular, deixa eu fazer o cálculo aqui, pera aí, gente. A gente teve um ROI, né, mesmo produzindo as trancos e barrancos, por quê? Porque pelo menos o que eu passo pra minha equipe eu prefiro feito do que perfeito, mesmo que a gente não saiba de tudo. Show. Então, a gente vai fazendo e vai aprendendo. Você para um pouco, Vai aprende ajustando a e vela, vai né, fazendo. Para um pouco, aprende de novo e continua e vai ajustando. Então, esse é o primeiro curso e a gente logo depois, a gente pegou todo o dinheiro que a gente teve de lucro e reinvestimos em conhecimento. Por isso que eu falei que da mentoria e tal. Então, a gente teve um ROI de 25%. Por exemplo, se eu tivesse entre aspas, né? 100 mil, teria 25% acima disso daí. Foi mais ou menos isso daí que a gente teve. E por quê, né? Por que raios um médico vai fazer conteúdo no Instagram? Pois é. Vai produzir conteúdo, vai querer vender um curso online, vai ser largar a medicina. Eu não vou largar a medicina, gente, pelo amor de Deus. Mas as pessoas falam assim, meu Deus, o cara passou 12 anos, Vitor, estudando para ser Pra médico. vender curso pra na vender internet, curso cara. na internet. Eles meu não amigo. entendem o tanto que Ele isso não pode entende. ser. Cara, é impossível escalar a minha hora trabalhada. Eu só ganho pela minha mão, pela minha força de trabalho. Na verdade, cara, tu teve um insight, tu entendeu sobre escalabilidade. Tu não consegue escalar teu tempo. Eu não consigo escalar meu Só tempo. tem 24 horas. Só tenho 24 horas. Independente do que tu fizer, E é só mesmo que 24 se eu horas. trabalhasse 24 horas durante a semana, todos os dias, eu não conseguiria alcançar o que a gente pode alcançar com a internet. E ainda não ia ter qualidade de com vida. empreendedorismo digital. Não, é impossível. Não ter saúde, não temos doenças físicas, né? Doença emocional, financeira, família, né? Você não tem tempo de nada. Então é isso. A gente tem um curso Investidor Inteligente. A gente ensina médicos a viverem de renda passiva. É um curso completo. As vagas estão fechadas. É só pra médico, velho? Cara, é só pra médico. Mas Então você que não é qualquer médico, pessoa pode fazer sua inscrição. Mas por que eu falo assim? Porque o Vitor tá na fila então, Vitor pra tá na entrar fila. no curso. A gente não vai te pedir o CRM pra tu entrar. Ah, tem que ter o diploma. Não, isso não existe. Mas por quê?
eu falo especificamente para médicos, mas dentro do curso entrou fisioterapeuta, entrou enfermeiro, entrou médico, a maioria é médico, estudante de medicina, entendeu? Mas assim, o curso é voltado pensando Eu no ia médico. fazer uma polêmica aqui, mas Lá vamos vai. deixar passar. A gente tá começando o podcast, já quer ser cancelado, pô. Me ajuda. Eu ia falar aqui, mas eu lembrei do... Como é o nome do abençoado que foi cancelado agora, esses dias? Ah, mano, Do, por favor. do Falei. Flow. O Monarca, Monarca, verdade. pois é, eu não quero ser um monarca. Ele pelo menos tem Não, dinheiro, né? não, mas aí não tinha nem O como não podcast ser dele já é cancelado, o, né, mano? o segundo maior do Brasil. Ali, mas a gente vai chegar lá, né? Então é isso, gente. Eu decidi vender curso pela escalabilidade. É impossível eu conquistar R$ 1 milhão trabalhando 24 horas em um dia como médico. Mas é totalmente possível em uma hora eu conquistar R$ 1 milhão vendendo curso online. Com por certeza. causa do empreendedorismo digital com escalabilidade. E muitas pessoas hoje, né, cara, já... Existem outras plataformas, mas a principal plataforma hoje de curso digital é a Hotmart. Hotmart. Então, quantas pessoas hoje já bateram a meta de R$ 1 milhão de reais de faturamento No mercado ali digital no é mercado muito digital? grande. Muitas pessoas, Que inclusive de não- 2020 pra cá, surgiram muitos Pra milhões. gente fazer isso no físico, demora um tempo, Demora um tempo, entendeu? Porque no negócio digital não tem estoque, né? com certeza. Você gravou, o vídeo É tá igual gravado, você só vai vender a esse senha. insight que o eu login. tive de fazer o curso e tal, foi ouvindo um podcast, né, dos sócios, o Bruno Perini, e ele falou assim, cara, o melhor negócio do mundo é vender um login e uma senha. Top. E o cara virou a chave na minha cabeça. Eu preciso fazer isso, cara. Pra quê? Pra adiantar a minha liberdade financeira. Porque ser independente financeiro, eu já sou. Eu ganho bem como médico e tudo. Mas eu quero fazer o seguinte, hoje eu não vou trabalhar. os Vando, aportes- amanhã eu quero ir pra Dubai. Eu não posso. Por quê? Porque eu tenho um compromisso, tem tenho um que- trabalho, eu tenho que pagar as contas, entendeu? Mas com investimentos e, claro, com alta rentabilidade, com um bom patrimônio, alcançando de forma mais rápida com negócios, a gente chega lá. Com certeza. Então, qual foi o teu maior erro, Azaf, até aqui? Na verdade, a gente é novo, né? Então, Claro. mas só que a gente já errou muito. Aliás, Com erra todo certeza. dia, né, velho? Erra todo dia, né? Mas assim, falando do meu maior erro, no sentido de investir em investimentos e tal, graças a Deus não foi day trade. Não comecei por day trade, nem swing Velho, não trade. acredito que o Porque eu cara vai sempre tive entrar... a mentalidade de que eu preciso ganhar dinheiro e não perder, Eu entendeu? não acredito que vai entrar aqui no day trade. Não foi day trade, eu nunca fiz day trade, nunca vou fazer, não pretendo Nem na fazer. pirâmide financeira. Nem pirâmide financeira, graças a Deus, nunca entrei nesses troços aí. Graças a Deus eu tive família muito próxima, meus pais, sempre pediam opiniões. Na época, quando eu comecei a aprender, eu também te chamei, eu falei, Wando, preciso conversar contigo. Tô aprendendo sobre investimentos e eu quero saber como é que se eu tô no caminho certo. Wando, meu Apesar de eu mentor. não saber muita coisa, eu sabia o básico, pelo menos pra ele Claro. começar. Porque muitos chegam pro Wando falando, Wando, eu tô fazendo day trade aqui, bora entrar. Aí o Wando, oxente, que é isso mesmo? Eu cheguei pra ele, cara, eu tô querendo aprender a investir, eu tô indo por esse caminho. É esse caminho? Ele falou, é por aí. Não esquece day trade, esquece swing trade. Então a gente começou por aí. Mas o meu maior erro, falando especificamente, né? O meu maior erro, cara, e que eu vejo muitas pessoas cometendo, pode até gerar um certo tipo de polêmica, é seguir recomendações. Meu maior erro foi seguir recomendação. Por quê? Cara, a maioria, se não, eu quero ser gentil, para não dizer todos, a maioria das casas de análise, todas as casas têm conflito de interesse. O cara vai indicar o ativo que a empresa, que o fundo, Vai que se aquela beneficiar. gestora tá pagando para ele te recomendar, cara. Isso é inevitável. É igual eu, por exemplo, a gente ainda é pequeno no Instagram, mas ainda é pequeno, a gente é grande na cabeça, mas o Instagram ainda é pequeno. Mas quando chegar lá nos primeiros 10 mil, 15 mil seguidores, vai chover de casa de análise, mandando eu dar exemplos de ativos para as pessoas olhar, o influenciador tá falando desse ativo e falar, Exato. investe porque ele tá recebendo por detrás. Então, a minha maior proposta é justamente o contrário do meu maior erro. É fazer o médico, fazer você aprender a investir, você tomar suas próprias decisões e saber o que você está fazendo. Porque seguir recomendações pode te levar até dívida, né? Esse negócio de come cotas,
mercado de opções, enfim, multimercado. Então, meu maior erro nos investimentos foi seguir recomendações no início, porque eu não sabia de nada. E acabei comprando fundos de fundos. Olha só, eu segui uma casa de análise que recomendou um fundo imobiliário de fundo. Depois, mais pra frente, vocês vão entender, a gente vai falar muito sobre isso. Mas assim, a rentabilidade menor que a média do mercado, paga taxas em dobro para a gestora. Por que em dobro? Porque é um fundo que você paga a taxa de administração. É um fundo que investe em outros fundos que paga outra taxa de administração. Então eu pago taxas em dobro para esse fundo. Então come a rentabilidade e no longo prazo ele perde para a média do mercado. Então esse foi o meu maior erro nos investimentos, né? E aí, Ivan, conta tu aí o teu maior erro na parte dos negócios e empreendedorismo. Cara, meu maior erro talvez foi o meu maior acerto também. Foi ter aberto a ótica com falta de experiência, ter aberto a empresa e vendido a casa, ter aberto a empresa. Talvez foi meu erro não esperar o tempo certo, se afobar, não ter paciência. Talvez esse foi o meu maior erro, mas que se transformou no meu maior acerto, porque eu não saberia tudo de negócio que eu sei hoje se não fosse por aquela situação. Talvez eu não teria feito administração, talvez eu teria continuado errando, e ali foi o meu maior erro que se transformou também no meu maior acerto. Hoje, por exemplo, eu consigo... Hoje nós temos um projeto Visão 360 que ajuda empreendedores justamente não cair nesse erro que eu caí. Então, aonde eu fui ferido, hoje eu sou usado para curar. Como a mesma coisa que eu falei, né? Que a gente errou e acabou. Exato, como diz o Thiago Brunet, naquilo que você foi ferido, é exatamente nessa área que Deus vai te usar para curar. Então, é isso aí. É assim que a gente está fazendo. Show de bola. E falando do maior erro agora, fala aí da tua maior conquista, assim que você fala, cara, quando isso aconteceu, mudou minha vida. Velho, na verdade eu vou contar a minha maior conquista como na verdade, na visão da minha mãe, né? Como a gente era de família simples, a maioria teve que trabalhar muito cedo e não teve oportunidade assim de estar estudando. Eu fui o primeiro da família a se formar no curso superior, apesar disso não ser muita coisa para mim e para muita gente, mas para minha mãe era um espetáculo. Com certeza. Então, a minha maior conquista mas isso foi recente também, Nando. Nos últimos 10 anos a sociedade, a educação evoluiu tanto que tu tem um curso superior hoje não quer dizer nada. Mas tipo, 10 anos atrás eu tinha 20 anos. Eu tinha 20 anos e era tudo. Você tinha curso superior, você tinha emprego. Você saía da faculdade já com proposta, né? Pois é, então a minha maior conquista foi eu oferecer esse sentimento para ela. Apesar de eu entender, eu incentivo as pessoas a estudarem curso superior, e principalmente se for um curso igual medicina, que é obrigatório, não tem como. Você só pode exercer a profissão se você tiver... A barreira de entrada é alta, graças a Deus. Se você tiver o seu diploma de medicina, bacharel em medicina, e o CRM. E outras profissões também são assim, contador, por exemplo, sim, advogado. Então a faculdade ainda é muito importante. Eu acredito que vai continuar sendo. Mas não é a única fonte de conhecimento, sim, certo? Mas a minha maior conquista foi essa. E também, cara, na verdade, para ser sincero, essa daqui é a segunda maior conquista. A primeira maior conquista foi eu ter conhecido Jesus, no sério mesmo. Porque um dia desses aí, recente, eu tava refletindo, cara, e se eu não tivesse recebido um convite dia 3 de outubro para eu ir lá na célula, acho que o povo vai entender aí. Tem muita igreja em células hoje aqui, né? Grupo então, pequeno. Se eu não tivesse atendido aquele convite, como estaria a minha vida hoje? Talvez nem vivo, né? Recentemente eu estava pensando sobre isso. Eu tive muita oportunidade de usar droga, muita oportunidade de assaltar, entrar no mundo do crime, tive várias oportunidades. E eu fiquei me perguntando, e se eu não tivesse ido para aquela reunião? Como que estaria a minha vida hoje? Então a minha maior conquista, aquilo que mudou realmente a minha vida, foi ter conhecido Jesus. Essa foi a minha maior conquista. E apesar de que essa conquista, na verdade, ela começou há 2000 anos, né, Azaf? Quando Cristo morreu na cruz, e ele me deu essa oportunidade de ir nessa reunião no dia 3 de outubro de 2008. E a partir dali minha vida mudou radicalmente. E é exatamente a partir dali que realmente a minha vida começou a ter realmente sentido. Com certeza. A nossa, né, cara? A nossa vida, o mundo foi dividido em 2 tempos. Antes e depois de Cristo, né? Isso historicamente falando, né? Fora das outras conquistas
a nossa alma, né? Enfim. Quando eu decidi produzir conteúdo, Vitor, eu fiquei muito assim, cara, eu vou fazer o quê? Eu não vou falar de Jesus, vou falar só sobre negócio. Mas consome muito a gente, sabe? Porque uma coisa tá ligada na outra, velho. Não Não tem tem como como. separar, não tem como separar Eu a tava. vida secular, a vida espiritual, a vida de casado. Cara, tua vida é uma só e tu tem que equilibrar essas situações. E a Bíblia diz, né? Tudo que você fizer, você tem que fazer para a glória de Deus, né? As pessoas têm que Exato. ver Deus no Essa é a teu nossa trabalho. principal. A principal vocação nossa, Zaf. A nossa principal vocação é glorificar Deus. A nossa principal vocação, independente se é tocando bateria, se é pregando, se é ensinando sobre empreendedorismo, se é ensinando sobre venda, se é ensinando sobre investimento, independente do que eu esteja fazendo, a minha maior vocação é glorificar a Deus. E eu É isso conversando aí. agora recentemente com uma pessoa, ela falou o seguinte: a gente tem duas vidas, uma espiritual e uma material. Aí eu deixei ela falar, eu falei assim, eu posso lhe corrigir? Ela falou, uma pessoa era. Eu precisava pedir autorização para corrigir. Ela assim, pode corrigir. Eu falei, olha, a gente não tem duas vidas. A gente tem uma Só vida. tem uma vida para A queimar. gente só tem uma vida. Então a nossa vida ela é espiritual, não tem a nossa vida material. Entendeu? A gente só tem uma vocação aqui. É glorificar Deus. O que a gente precisa fazer é o seguinte: o que eu estou fazendo? Glorifica a Deus? Se glorifica, velho, bola pra Em frente. frente. E influenciar outras E pessoas nesse negócio. Né? exato. E é por isso que nós estamos aqui num podcast lucrativo e eu falando que a minha maior conquista foi ter Foi ter conhecido Jesus. Porque É isso aí. se ele não tivesse, naquele momento, feito essa intervenção na minha vida, Nada disso aqui teria acontecido. como não é um momento. Como eu te conheço, eu sei. Pois é, como não é um momento, eu não vou contar Tudo, o os testemunho. detalhes, né? Mas quem me conhece, quem já ouviu meu testemunho, sabe que se não tivesse a intervenção de Deus ali, eu não ia me despertar para crescer na vida, eu não ia me despertar para me desenvolver enquanto pessoa, para chegar onde eu cheguei. Por exemplo, hoje eu dou aula em duas instituições e tem outras instituições me convidando e por causa do tempo, que não é escalável, né? Esse Não é negócio da aula não é escalável, escalável. Eu dou aula porque eu sou apaixonado e fico querendo incentivar as pessoas, motivar as pessoas. Inclusive, semana passada, no sábado, eu fiz um treinamento na loja numa empresa de uma ex-aluna minha. Show de bola. Ela teve uma aula comigo, ficou sabendo que eu era consultor empresarial, fazia palestras. Ela me convidou para fazer um treinamento na empresa dela. Eu fui lá e fiz. Mas esse é o meu objetivo. Por que eu decidi dar aula, Zaf? Porque eu gerencio o negócio. E eu tenho o conhecimento teórico de administração. Sim. Eu vou lá para a sala de aula e vou falar para os caras: isso aqui dá certo porque eu fiz. Isso daqui dá certo porque eu já tentei fazer e deu certo. Isso aqui não dá certo. Isso aqui teoricamente é lindo, mas na hora que você for aplicar não vai ser tão lindo assim. Então, assim, é a experiência que eu quis levar lá para dentro da instituição, que às vezes só tem a teoria. É isso aí. Cara, falando da minha maior conquista, claro, eu vim de um lar cristão, né? Então, claro que conhecer Jesus sempre tem um momento que vira a chave lá no mundo espiritual, que eu entendi, né? Esse foi o maior dia mais feliz da minha vida, né? Mas falando de conquistas em negócios, em finanças, né? Conquistas pessoais. Minha maior conquista, cara. Ah, eu sou médico e tal, vai falar que é isso. Cara, também. Eu já pensei que foi o CRM, eu já tava pensando que a minha maior conquista foi Minha o maior CRM. conquista foi o CRM, claro. Mas além disso, porque sem isso eu não ia conseguir. Não ia conseguir. Foi pagar um plano de saúde pro meu pai e pra minha mãe. Show. O nome do podcast é lucrativo, velho. Mas se liga. A gente tá falando de Podcast coisas. lucrativo. Nós estamos falando de coisas que vai além do dinheiro. Com certeza, Você cara. tá ligado? Até Então- porque as pessoas que só pensam no dinheiro não conseguem alcançar o dinheiro, Exato. né? Então, como a própria Bíblia diz, né? Que as bênçãos, ela vai correr atrás da gente, não a gente ficar correndo Exato. atrás delas. Então, quando você ajuda pessoas, você conquista pessoas, você aprende a evoluir as pessoas, deixar um legado na vida das pessoas, através da Bíblia, Jesus, porque não tem como separar a Bíblia e negócios, Jesus Exato, e tu falou liderança. assim, minha maior conquista As foi coisas pagar um fluem. plano de saúde pro meu pai e pra minha mãe. Honra teu pai e tua mãe. Entendeu? E os teus dias os teus dias serão mais longos, né? mais longos. É bíblico. É bíblico. Por mais, então. por mais que a gente não deixasse isso expresso aqui, mas é bíblico. Com certeza. E é isso aí. É assim, é claro que teve muitas conquistas, né? Graças a Deus, a medicina e tal. Mas, bicho, o meu sonho, cara,
Porque a gente passou um problema, né? Eu vou contar um pedacinho. Em 2012, eu tava fazendo já a faculdade lá no Itepac, em Araguaína, uma faculdade particular. Meu pai e minha mãe vendendo tudo pra pagar mensalidade, pra ver se a gente conseguia fiéis e resgatar esse dinheiro inicial, que tem essa possibilidade. Enfim. E no meio do período, do primeiro pro segundo período, meu pai adoece. Meu pai infarta, né? Ele teve um infarto. A coronária dele, descendente anterior, né? A principal do coração, Tô entendendo tudo. 100% ocluída. Tava 100% ocluída. A principal artéria que nutre o coração tava 100% ocluída. E a secundária, a que vem depois, tava 80% ocluída. Ele não morreu por quê? Porque Deus não quis, Exato. meu amigo. Como ele não diz, tem né? outra explicação. É incontestável. Como ele fala, ele é imortal até que Deus cumpra as promessas na vida dele. Então, assim, ele não tinha plano de saúde. A gente não tinha... A gente melhorou muito de vida, tanto eles quanto a gente, graças a Deus. Mas não tinha nada, cara. Ou era SUS, e o SUS não... Naquela época era ruim. Isso já tem 10 anos, né? 2022. Em 2012, né? Já tem 10 anos. O SUS hoje é ruim. 10 anos atrás era pior. Então, eu me lembro exatamente no dia que ele acordou de noite com dor no peito. Nossa, cara. Foi horrível. Eu já estudava medicina, primeiro período, indo pro segundo, já entendi um pouquinho daquele sintoma, né? Então eu fui com ele pro hospital particular, ligando pra primo, ligando pra tio, pedindo dinheiro emprestado pra poder pagar a consulta de R$300, o cardiologista lá. E salvou a vida dele naquele momento, que teve a dor no peito, mas que precisava fazer uma cirurgia cardíaca, que não tem cirurgião aqui na nossa cidade. Teria que enfrentar uma fila do tamanho do mundo, que vocês sabem como é que é. Eu sei como é que é. Eu peço exames para paciente, que demora 3 meses para trazer. Então, ele precisava de uma cirurgia de urgência para fazer em 2 dias. Como? Se teria que fazer o TFD, ir para São Luís, para a capital, para fazer essa cirurgia. Como? A gente, vamos fazer feijoada, vamos juntar dinheiro, vamos levar ele para Teresina, tinha parente lá. E a gente pagou isso tudo no particular pedindo ajuda. Foi uma conquista, porque você mover, eu acho que eu lembro até do valor, acho que uns R$36 mil em 2012, sem ter nada, sem pedir empréstimo para banco, só ajuda de pastor, de família, vendendo computador, vendendo as coisas para ele poder fazer essa cirurgia e tá vivo hoje, graças a Deus. Foi uma conquista imensa, mas foi um trauma para mim. Foi um trauma e me ensinou muita coisa. Cara, eu preciso pagar um plano de saúde pro meu pai. Eu sei que todo mundo vai morrer. E eu sei que a morte é inevitável. Mas, nesse momento final, eu quero dar o melhor pra ele se sentir que eles, né? Meu pai e minha mãe, eles zeraram a vida. Tipo assim, meus filhos estão dando o melhor agora no meu momento final. Então, essa pra mim foi a maior conquista. Pagar um plano de saúde pro meu pai, um plano de saúde bom. Isso é o ciclo perfeito da vida, né? O ciclo perfeito da vida é esse. É o que tá acontecendo aí. Eles te deram a luz, te criaram, te formaram e agora vem tu cuidar deles. É isso aí. É o ciclo perfeito da vida. É isso aí. Agora, quando existe algum problema nesse ciclo aqui, o ciclo vai... Se quebra, né? Se quebra e já era. É isso aí. E, gente, pra finalizar, Evandro, fala mais uma vez as tuas redes sociais pro pessoal te acompanhar e aprender mais sobre gestão empresarial. Beleza. É Evandro com V, tá? É que nem Evandro tem a com Carol. V. Evandro com V, né? E tem a Carol com K, eu sou o Vando com V, beleza? VANDO. Então, @Vando_Ladeira. Você vai encontrar lá muita coisa boa sobre vendas, sobre marketing e sobre mentalidade. Show e também de bola. um pouco sobre Deus, né? Claro, tudo não que eu tem fizer como vai separar. ter Deus, né? Não tem como separar. É isso aí. E, gente, se você tá assistindo esse vídeo aí pelo YouTube, se inscreva no canal. A gente tá programando a cada 15 dias, inicialmente, fazer essas gravações, esse estilo de podcast, nosso podcast lucrativo. E a gente vai postar aqui no YouTube e os cortes no nosso Instagram. No meu, você pode me encontrar no @oazafcaio. Lá você vai encontrar conteúdo sobre investimentos e finanças pessoais, beleza? Então, gente, até o próximo episódio. Próximo episódio, como é, Wanda? Tu lembra? Empresário rico, empresa pobre. Aí vai ser pancada, Exato. viu? Vem preparado porque Vem vai preparado, ter polêmica. Vai ter caneta, polêmica. papel, né? Empresário rico, empresa pobre no próximo episódio. Não nos cancelem, viu, gente? E entra no Instagram do Azaf que vocês vão aprender a ficar ricos. Aí. De verdade. Porque Riqueza, aprender a saber a Exato, diferença, né? porque a riqueza no Brasil foi deturpada. Então, empresário rico, empresa pobre. É isso aí. Então, gente, valeu, falou, até o próximo episódio. Falou, galera.